Vamos ao seguinte problema prático. Na figura você enxerga aí o desenho de um lago. Entre os pontos A e B eu preciso passar uma fiação elétrica. Só que eu não consigo fazer a medição entre A e B exatamente porque eu não posso passar por dentro do lago, né, para fazer a medição. Então eu me posiciono no ponto C e meço a distância entre o ponto C e o ponto B, obtendo assim 80 metros. E depois eu faço a medição entre o ponto C e o ponto A, obtendo assim 30 metros. Lembrando que isso aqui é apenas um desenho esquemático, tá? Fora de escala, não tem, então é só apenas uma referência para a gente resolver o problema de quantos metros de fio elétrico eu vou utilizar entre o ponto A e o ponto B. E ainda com um instrumento chamado teodolito, eu consigo fazer a medição aqui do ângulo que está no vértice C. Fazendo a medição desse ângulo, vou chamar esse ângulo de alfa, eu encontro que alfa mede 60 graus. Existe alguma coisa da matemática que possa nos ajudar com esse tipo de problema? Existe sim. Existe a chamada lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Ela diz que o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos dois outros lados, menos o dobro do produto entre esses outros dois lados e o cosseno do ângulo formado por eles. Então vamos aqui dar nome aos lados do nosso triângulo de exemplo. Tá? Então, oposto ao meu vértice, ao meu ângulo A, eu terei o lado A. Oposto ao meu vértice B, eu terei meu lado B. E oposto ao meu vértice C, eu terei o meu lado C. Em A, eu terei meu ângulo alfa. Em B, eu terei meu ângulo beta. E em C, eu terei meu ângulo gama. Então, aplicando a lei dos cossenos para descobrir cada um desses elementos. Primeiro, quero descobrir o meu lado A. Quero descobrir como eu consigo utilizar a lei dos cossenos para saber o valor de A. Então, a lei dos cossenos diz que o quadrado do meu lado A é igual à soma dos quadrados das medidas dos dois outros lados. Então, os outros lados é B e C, então B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos 2 vezes o produto entre esses outros dois lados, menos 2 vezes BC, e ainda o cosseno do ângulo formado por eles. Então, B e C formam um ângulo alfa. Então, 2 vezes BC, cosseno de alfa. Então, está aqui aplicado para descobrirmos o lado A. E se eu quiser descobrir o lado B? Então, eu tenho que B ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto entre A e C, e ainda vezes o cosseno do ângulo formado por A e C. A e C formam um ângulo beta, então cosseno de beta. E agora, se eu quiser descobrir o meu lado C, eu tenho que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto entre eles, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. A e B formam o ângulo delta, melhor, gama. Então, cosseno de gama. Está aí a lei dos cossenos aplicada para cada um dos lados do nosso triângulo. Voltando ao nosso exemplo prático, o nosso problema prático, vamos aplicar lei dos cossenos para resolver. Então, eu vou chamar a medida AB de x, que eu quero saber exatamente a medida de x. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, os outros dois lados é 80 metros ao quadrado, mais 30 metros ao quadrado também. Menos 2 vezes o produto entre 80 e 30, e ainda o produto do cosseno do ângulo formado por esses dois lados, no caso, cosseno de alfa. Como alfa é igual a 60 graus, cosseno de 60 graus. Fazendo as contas, temos x ao quadrado e 80 ao quadrado, 6.400. 30 ao quadrado, 900. 80 vezes 30, 2.400.
vezes 2, 4.800. Multiplicado cosseno de 60 graus, 1/2. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 6.400 mais 900, 7.300. Veja aqui, 4.800 multiplicado por 1/2, basta dividir 4.800 por 2, que vai dar 2.400. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 7.300 menos 2.400, eu tenho que será 4.900. Tirando a raiz quadrada dos dois lados da equação, nós chegamos ao valor de x, que é igual a raiz de 4.900, que é 70. Então, o nosso x, como é uma medida em metros, 70 metros. Vamos a esse outro exemplo. Agora eu quero saber o comprimento desse meu lado x. Perceba que ele é o lado que forma o ângulo de 120 graus junto com o lado igual a 6 centímetros. Então eu tenho que, veja que o lado oposto ao ângulo de 120 graus será o lado de 14 centímetros. Então nós temos que aplicar corretamente a lei dos cossenos. Nós sabemos que 14 centímetros ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes o produto entre x e 6, e ainda o cosseno de 120 graus. 14 ao quadrado eu tenho que é 196. X ao quadrado mais 36, 2 vezes x vezes 6, 12x. Cosseno de 120 graus menos meio. Então, eu tenho que 196 é igual a x ao quadrado mais 36 menos 12. Menos 12, que multiplica menos meio, vai ficar positivo, né? Mais 12x dividido por 2, 6x. 196 é igual a x ao quadrado, ordenando agora, mais 6x, mais 36. Agora eu vou pegar o 196 e vou trazer tudo para o lado direito da minha equação, para ficar uma equação do segundo grau. X ao quadrado, mais 6x, mais 36 menos 196, menos 160. Agora eu vou aplicar a Bhaskara para resolver a equação do segundo grau. X é igual a b ao quadrado, meu b é 6. Vamos lá, x é igual. Então, menos b, menos 6, mais ou menos. Agora o nosso delta, que seria b ao quadrado, no caso 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é menos 160. A raiz de tudo isso. E tudo isso dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, eu tenho que o meu x vale menos 6, mais ou menos. 6 ao quadrado, 36. Menos com menos daqui, positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 160, 640, positivo. Lembrando aqui que é o meu delta, tudo sobre raiz, e tudo isso dividido por 2. Então, eu tenho que o meu x é igual a menos 6, mais ou menos, 36 mais 640, 676. Tudo isso dividido por 2. Perceba que a raiz de 676 é 26. Perceba que a raiz de 676 é 26, dividido por 2. Veja aqui, se
26 for negativo, vai transformar o x em negativo. Como não existe medida negativa, eu vou descartar o menos aqui da minha equação de Bhaskara. Então, o meu x vai ser igual a x igual a menos 6 mais 26 dividido por 2. Então, meu x vai valer menos 6 mais 26, 20, dividido por 2. Meu x é igual a 10. Com a medida em centímetros, x igual a 10 centímetros.